Queridos inscritos aqui do canal Saiba Direito, esta é praticamente uma vídeo-resposta. Recebi uma pergunta por WhatsApp, uma pergunta muito interessante de uma pessoa uma pergunta longa, então não lerei ela por inteiro. A inscrita no canal me narrou em resumo a seguinte situação. Ela é credora de pensão alimentícia. O pai dos seus filhos trabalhava numa empresa sem carteira assinada, sem nenhum registro, numa empresa pertencente ao seu irmão. E aí o irmão o demitiu porque ele é dependente químico. O que ela pode fazer? Muito bem, por que essa pergunta é tão interessante? Porque existem fundamentos legais, existem argumentos legais que podem ser construídos em favor dela, e ao mesmo tempo existem outros regramentos legais que podem rechaçar a pretensão dela. Começarei falando como se eu fosse advogado dela, como se eu fosse advogado dos credores da pensão alimentícia. Qual tese eu utilizaria? Eu diria o seguinte: o devedor da pensão alimentícia, neste caso que me foi trazido, o devedor da pensão alimentícia é credor de direitos trabalhistas. E ele, devedor da pensão alimentícia, não deseja buscar esses direitos trabalhistas por razões pessoais. Uma delas, no exemplo da pergunta, é porque o empregador era seu irmão, provavelmente. Mas talvez por outras razões que não vêm ao caso. Mas ela é credora de uma pessoa que é credora. Ela é credora de alimentos de uma pessoa que é credora de direitos trabalhistas. Eu entendo e eu sustentaria que ela pode sim, na condição de terceira interessada, ajuizar uma ação contra o empregador do pai dos seus filhos, contra o empregador do devedor da pensão alimentícia, pedindo o reconhecimento daquele direito trabalhista do seu devedor com o seu empregador, com o empregador do devedor, é claro. E aí, então, demonstrar que se ele, devedor, não deseja executar o direito dele, o problema é dele. Mas é possível a penhora. Quando você for credor de alguém, você pode penhorar o dinheiro que essa pessoa tem no banco, os imóveis que essa pessoa porventura tenha, os automóveis e assim vai. Só que muitas vezes as pessoas não têm esses bens, não tem dinheiro no banco, não tem automóvel, não tem imóvel, não tem nada. Mas se o devedor tiver algum dinheiro para receber, se o devedor tiver algum direito para pleitear, esses direitos também são penhoráveis. E aí, é claro, existe uma dificuldade operacional, porque ela, credora da pensão alimentícia, precisará comprovar um direito alheio para então penhorá-lo. E numa ação trabalhista, ela precisa produzir provas de uma série de coisas. Seria uma situação muito difícil, mas em tese, eu acredito, eu sustento que é possível. Se eu fosse advogado da parte contrária, se eu fosse advogado do empregador do devedor da pensão alimentícia, eu diria que, além de rechaçar alguma alegação que eu não concordasse, eu diria que a ninguém é dado o direito de pleitear em nome próprio direito alheio. Só que, no resultado, embora existam argumentos em ambos os sentidos, eu sigo acreditando que o credor de alguém que não tem bens, mas que tem direitos, tem sim legitimidade para pleitear esses direitos. Resumo da ópera, e aí agora é a parte mais frustrante do vídeo. Por que é frustrante? Pela incerteza. Eu não tenho, e eu acredito que nenhum advogado tenha como garantir resultado. É uma discussão complexa, com argumentos relevantes em ambos os sentidos, e eu tentaria, se eu fosse advogado do credor da pensão alimentícia, eu tentaria. E mais, no caso que ela me trouxe, no caso que foi trazido, o devedor da pensão alimentícia nunca pagou INSS na vida e é dependente químico, ou seja, ele foi demitido
estando incapaz para o trabalho. E isso está na pergunta que ela me trouxe. O seu empregador o demitiu mesmo sem ter vínculo trabalhista formalizado, o empregador o demitiu porque ele não ia trabalhar por conta da dependência química. E aí, na ação trabalhista, eu sustentaria que, além de reconhecer o vínculo, eu sustentaria que é possível pleitear ou a demissão discriminatória, ou, quem sabe, a reintegração para o cargo, para o emprego, uma vez que se a pessoa está incapaz para o trabalho, ela não pode ser demitida. Mas, como eu falei, são argumentos, são teses, e seria uma discussão muito bonita mesmo. Já concluindo, por favor, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe um comentário, não pule as propagandas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.